Olá, eu sou Lucélia Santos e você está no Seguir Esperneando, o meu podcast em parceria com a revista Chapuri. O tema deste nosso 21º episódio é o desmatamento descontrolado na Amazônia, que alcançou a maior taxa em 15 anos, conforme dados do relatório anual do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, apresentado em 27 de outubro de 2021. O projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, PRODES, do INPE, apurou que o desmatamento na Amazônia Legal brasileira teve uma alta de 21,97%, quase 22%, entre 1 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021, em comparação com os 12 meses anteriores. O desmatamento no período alcançou o número de 13.235 km², uma área equivalente a 8 cidades de São Paulo. No período anterior, de agosto de 2019 a julho de 2020, o corte raso da floresta desmatou 10.851 km², número esse que está muito longe de ser razoável. Eu sou Duda Meireles e estou aqui com a Lucélia para refletir e protestar contra a escalada criminosa do desmatamento na Amazônia. A área desmatada entre 2020 e 2021 é a maior desde 2006, quando foram derrubados 14.286 km² de floresta. A maior taxa na série histórica é de 2004, quando o PRODES registrou o desmatamento de 27.000 km² nos 9 estados da Amazônia Legal brasileira. Entre 2009 e 2014, houve uma redução radical do desmatamento. Nesse período, a taxa de desmatamento caiu de 7,4 mil km² para 5.000 km², alcançando seu nível mais baixo desde 2015, ano após ano. A área desmatada voltou a aumentar. Conforme dados do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, somente no mês de setembro, a floresta amazônica perdeu 1.224 km² de cobertura verde, uma área equivalente ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Diariamente foi derrubada uma área maior do que 4.000 campos de futebol. O INPE registra que de janeiro a setembro a Amazônia perdeu 8.939 quilômetros de floresta. O número é de 39% maior do que o mesmo período em 2020 e o pior índice em 10 anos. Os estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia foram os que mais desmataram. Juntos, eles respondem por 87,25% das derrubadas. O Pará foi o estado que mais desmatou, 5.257 km². O Amazonas ficou em segundo lugar, com 2.347 km², seguido pelo Mato Grosso, com 2.263 km², e por Rondônia, com 1.681 km². Esse registro, por si só, desmente o presidente da República, que, em vez de culpar a grilagem a serviço do latifúndio, que usa as queimadas e desmatamento para expandir a fronteira do agronegócio sobre a floresta, atribui a destruição da Amazônia às comunidades indígenas e extrativistas, suas verdadeiras guardiãs. E mais, ele já conhecia esses números, que ele não divulgou no período da COP26. Em 1º de novembro, quando começou a Cúpula do Clima realizada pelas Nações Unidas em Glasgow, na Escócia, o pecuarista Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, apresentou duvidosas promessas para a redução do desmatamento na Amazônia.
O ministro anunciou que o Brasil deverá zerar o desmatamento até 2028, quando a meta anterior era até 2030. Segundo Leite, o Brasil tem condições de reduzir o desmatamento em 15% até 2024, 40% até 2025, 50% até 2027 e zerar o desmatamento ilegal até 2028. As medidas foram anunciadas para implementação apenas a partir de 2022. Já o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial denunciou por meio de nota que o governo federal foi a Glasgow, já ciente da taxa de desmatamento para o período 2020-2021, e escondeu os dados das Nações Unidas, do mundo e do próprio povo brasileiro. Especialistas, militantes e dirigentes do movimento socioambiental brasileiro atribuem ao governo federal as consequências de uma política deliberada de devastação. Sobre os dados do desmatamento, Mário Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, afirma, abre aspas, isso aqui não é número de desmatamento, é prova de um crime. É um governo que tem um plano de destruição. E o plano de destruição deu resultado. E o resultado é a gente ver a floresta sendo exterminada dia a dia diante dos nossos olhos. Fecha aspas. Maurício Voivodik, diretor executivo da WW Brasil, alerta para o fato de que, em vez de manter a floresta em pé para que o Brasil consiga atingir a meta do Acordo de Paris, que prevê limitar o aumento da temperatura média do planeta em até 1,5 graus até o fim do século, o desmatamento poderá levar a floresta amazônica a um processo de degradação acelerada. Para Astrini, abre aspas novamente, a Amazônia virou uma espécie de parque de diversões de criminosos ambientais. Não existe fiscalização, plano de combate, nem ao menos uma postura de intimidação. Pelo contrário, os sinais do governo que chegam para o crime organizado, madeireiros, ilegais e grileiros, é de que eles nunca tiveram um momento tão favorável. Fecha aspas. Em nota, o Observatório do Clima declarou, abre aspas, não há nenhum esforço federal de controle do desmatamento que está acontecendo na Amazônia. A fiscalização do IBAMA está parada devido a mudanças impostas por Ricardo Salles nos procedimentos de autuação. O processo de punição a crimes ambientais também foi inviabilizado pelo ex-ministro. Fecha aspas. Essa postura do governo federal causa imenso prejuízo para a imagem internacional do Brasil. O aumento das taxas de desmatamento pode impedir o país de acessar verbas bilionárias, como, por exemplo, iniciativas promovidas por Reino Unido, Noruega e outras grandes empresas privadas. Além de perder recursos importantes, o Brasil fica fora do jogo internacional do meio ambiente. Mas isso parece não incomodar ao governo genocida, já que existem mais de 3 bilhões de reais do Fundo Amazônia parados desde o início da gestão Bolsonaro. Para quem quer destruir a Amazônia a qualquer custo, é preferível descumprir acordos do que investir os recursos do Fundo Amazônia em projetos sustentáveis com a participação dos povos da floresta. Simulações do INPE, da Fiocruz e da USP indicam que as temperaturas máximas na Amazônia podem ficar acima dos 40 graus Celsius à sombra até o final deste século. Algumas simulações apontam para temperaturas máximas de até 46 graus Celsius à sombra antes da chegada do século 22. O desmatamento pode elevar as temperaturas em até 11,5%, expondo a natureza, a economia e 12 milhões de pessoas a situações de risco extremo.
As simulações também mostram que a transformação da Amazônia de floresta tropical úmida para cerrado elevaria a temperatura mais alta na sombra em até 5 graus Celsius, e a floresta tropical úmida pega fogo. Para Paulo Nobre, pesquisador do INPE, o processo de savanização da Amazônia já está em curso. Em diversos pontos, a floresta já não tem mais saúde para se manter viva. Impotente, o que resta dela vai virando cerrado. Uma prova disso é a presença do lobo-guará, um animal endêmico do cerrado que vem sendo encontrado, abre aspas. Esse animal não está na floresta porque perdeu o caminho de casa. Ele está lá porque encontrou um ambiente propício nas áreas desmatadas, afirma Paulo Nobre. Importante artigo publicado em 2018, os pesquisadores Carlos Nobre e Thomas Lovejoy alertam para o fato de que a capacidade de recuperação da floresta amazônica está chegando ao seu limite. O, entre aspas, ponto de não retorno, em que talvez a Amazônia não consiga mais recuperar a floresta, liberando mais de 300 bilhões de gás carbônico na atmosfera, estaria entre os 20% e 25% de desmatamento da área total da floresta. Dados do INPE de 2020 mostram que nos últimos 35 anos a Amazônia já perdeu mais de 76 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a 17% do seu território original, uma área do tamanho do Chile. Estamos, portanto, bem perto do ponto de não retorno. Vivemos perigosamente uma situação limite de enorme risco. E como dizem os cientistas, abre aspas, a questão não é mais defender o fim do desmatamento por uma razão ética, mas por sobrevivência. Não existe vacina contra excesso de temperatura. Fecha aspas. Seguir Esperneando é mais um espaço de resistência da revista Chapuri, construída em parceria com a atriz e militante Lucélia Santos. Este episódio resulta do esforço coletivo de Agamenon Torres, Ana Paula Sabino, Janaína Faustino, Lucélia Santos, Zezé Wais e eu, Duda Meirelles. O roteiro deste podcast é baseado em informações divulgadas por INPE, Amazon, OECO, Greenpeace, Observatório do Clima, WWF Brasil e G1, complementadas por pesquisa e edições de Zezé Wais. Seguir Esperneando é patrocinado por Bancários DF, o Sindicato dos Bancários de Brasília, FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FETEC CUT Centro-Norte, Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Centro-Norte e Simpro-DF, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Colabore com a Chapuri. Visite nossa loja solidária em www.lojachapuri.info ou faça uma doação via Pix, contato@chapuri.info. Siga Lucélia Santos em suas redes sociais, @Lucélia Santos Oficial. Até o próximo episódio do Seguir Esperneando.